Qual é a lepra que há no seu coração, que você precisa receber de Deus, então, o milagre na sua vida? O que Milena acabou de cantar fala-se sobre Naamã, general de guerra, um homem que tinha uma aparência deslumbrante com a sua armadura, mas por detrás de todas essas coisas estava sendo consumido vivo, porque a lepra estava devorando este homem vivo. O que tem devorado o seu coração, impedindo que Deus então possa também fazer um milagre em você. Fala-se de uma história de uma menina, mesmo distante da sua terra, não esqueceu do Deus a qual ela servia. As circunstâncias não tiraram do coração daquela menina a certeza de que em Israel há Deus, ou seja, a Israel de Deus pode ser este lugar neste dia, e também há Deus neste lugar que pode resolver, que pode dar solução a todos os seus problemas. Mas é preciso você crer. É preciso você acreditar em Deus. É preciso você permitir que a fé em Jesus Cristo possa levar a você a experimentar as melhores coisas desta terra. Eu quero dizer duas coisas para vocês, duas coisas que me chamaram a atenção durante essa semana. Primeiro, eu corto o cabelo. Um cidadão, que esse cidadão ele é kardecista, ele é um dos camaradas que tem o maior conhecimento de magia negra, de bruxaria, de coisas que muito ocultas que a gente até duvida. E eu me sentei na cadeira para cortar o cabelo, ele ficou sentado ao lado, a mulher dele estava cortando o meu cabelo. E ele me disse o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: Getúlio, no seu mundo é muito diferente do meu. Eu falei, mas por que esse tipo de conversa? Ele disse, no meu mundo, no seu mundo, as coisas que você faz de errado, vocês são perdoados. Mas no meu mundo espiritual não, quando você faz algo errado, nós guardamos aquilo no nosso mundo, não perdoamos e usamos aquilo lá na frente para derrubar vocês. E disse mais, lá na sua Bíblia, fala de uma passagem que os discípulos não tentaram expulsar o demônio de um cidadão. Você lembra dessa passagem? Falou assim. E o que diz a Bíblia? Eu falei assim, Jesus diz o seguinte, essa casta só sai com jejum e oração. E ele me disse o seguinte, se o seu povo não jejuar, vocês não vão ganhar nenhuma batalha contra nós. Eu falei assim, mas por que você está me falando isso? Ele falou assim, olha, nós estamos em guerra. E o meu líder tem 7 dias que ele não sai do quarto, não come, não bebe, porque nós vamos para cima de vocês, porque nós vamos derrubar muito de vocês. Eu já estou há 3 dias jejuando porque eu tenho uma peleja, e eu tenho certeza, Getúlio, que ninguém vai me segurar. E disse o seguinte, olha, no mundo de vocês, há muita gente brincando de ser crente. Eu não sei se ele falou aquilo para ver se a minha vaidade ela ia aguçar, mas ele disse o seguinte, ainda bem que você é um homem ungido, né? Falou assim, amém, amém. E estou de olho nele. E depois eu fui pregar num aniversário de 15 anos. Pregar aniversário de 15 anos, vou falar para vocês, meus irmãos. Quando eu ia no aniversário, que eu comia uns 5 cachorro-quentes com guaraná, eu me sentia assim um máximo. Mas quando eu comi algumas coisas naquele aniversário ali, eu percebi que eu não gosto muito de cachorro-quente, não. Olha, gente, eu comi coisa que meu estômago falava alto para mim, te agradeço por ter vindo a este lugar. Mas
Eu queria dizer para vocês que eu tive uma experiência naquele lugar. Eu acabei de pregar, a pregação, me passaram a pregação, era 00:15. Mas a quantidade de comida que tinha, eu não estava nem preocupado com isso, meu irmão. E quando eu sentei na minha mesa ela foi dividida com outras pessoas, só tinha eu, Milena e Nicos e Bernardo. Então nós cedemos parte da nossa mesa para uma outra família. E, por sinal, quem sentou na minha mesa mora no prédio ao lado, eu nem sabia. E quando eu me sentei, ele disse o seguinte, apertou minha mão, meus parabéns, você conseguiu tocar meu coração. Você é de qual igreja? Eu falei assim, eu sou lá da igreja batista aqui da Band. Ele falou assim, aonde? Você ali na Alziro Vila. Eu falei assim, rapaz, eu moro no prédio de frente, ou seja, ao lado. Ele falou assim, rapaz, você precisa ir lá fazer uma visita. Ele falou assim, sim, eu vou fazer uma visita, sim. Mas o que aconteceu com sua igreja? Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, tinha dias que eu deixava de ir na minha igreja, que eu toco um domingo sim ou não. Eu deixava de ir na minha igreja porque eu não aguentava ficar sem ouvir a sua igreja cantar. Mas de um tempo para cá eu não ouço, e quando canta já não... A Milena estava sentada na mesa, eu não conheço o cidadão. Essas coisas me incomodaram. Primeiro o cidadão um dia antes me vem com essa conversa. Depois eu me sento numa mesa só para encher a barriga, era só o que eu queria. E o cidadão também me vem com outra conversa. E eu fico pensando em eu e você, como igreja do Senhor neste lugar, o que eu e você estamos fazendo. Quem verdadeiramente nós estamos representando. É preciso ir além de tudo isso que ainda nós estamos fazendo. Mas eu lancei um desafio para vocês que fazem visita. Cadê Naldo? Está aí não? Quem é o pessoal que faz visita na terça aí? Quem é? Tem alguém aí? Gilberto? Eliseu? Ai! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixei para o final. Esse cidadão é o seguinte, ele foi visitado por algum grupo de pessoas ali do vilage, que não é do vilage, mas congrega no vilage ali. Eu falo congrega, mas vocês vão descobrir por quê. Eles fazem parte de um grupo que é chamado Adeptos de Lúcifer. E ele disse o seguinte, olha Getúlio, o pai da mulher que me procurou está muito mal. E ela está meio frustrada porque até agora, lá no mundo dela, não conseguiram resolver. Eu falei bem assim, nós podemos resolver. Mas é vocês que vão, tá? A visita é de vocês. Falei, pode? Eu falei assim, posso. Na minha igreja tem um grupo, rapaz, que faz visita. Que hora? Pode marcar com a mulher. Se os bichos dela lá não deram jeito, Jeová vai dar jeito daquele homem, rapaz. E ele disse o seguinte para mim, então no dia eu vou marcar com ela, porque no dia eu também quero ir, que eu quero ver. Eliseu, a visita vai ser marcada, Gilberto. Dia de terça eu estou ocupado, porque a Milena faz um curso, eu tenho que tomar conta das crianças, tá? Então Eliseu vai se preparando, porque vocês vão ter que brigar cara a cara com o indivíduo. Mas se você estiver na unção do Senhor Jesus Cristo, vai ter que correr. Vai ter que correr, porque aqueles que estão em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Abre sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Reis 5. A história de Naamã. 2 Reis 5, de 1 a 19. Prometo que vou ser rápido. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que estava a serviço da mulher de Naamã. E disse esta
a sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este homem envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, ora, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o ir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então ele mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Albana e Fanfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com a indignação. Então chegaram-se eles aos seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o fizeras? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tornarei. E instou com ele que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: quando não, contudo, deixe a teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoe o seu senhor, o teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para se encurvar, e ele se encostar na minha mão, então eu também hei de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, perdoe nisto o Senhor, o teu servo. E ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele uma pequena distância. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa nesta manhã nos usar como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Esta é a história de Naamã. Banhar-se 7 vezes. Mas por que banhar 7 vezes? Porque o número 7 tem um simbolismo na Bíblia. É o simbolismo da perfeição.
É o simbolismo de estar completo. A intenção do profeta em relação a Naamã era dizer para ele o seguinte: ó, não basta você fazer as coisas pela metade, você precisa fazer as coisas num completo. Ou seja, você precisa ser restaurado não simplesmente das coisas externas, mas você precisa ser restaurado de dentro para fora, porque assim você verá que há Deus em Israel. Há muitas pessoas que estão precisando mudar a sua aparência exterior e permitir que Deus então toque no seu interior, para que você possa ser curado daquilo que tem causado dores, danos na sua vida. Quantas pessoas estão aqui nesta manhã que precisam ser curados, restaurados pelo poder do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Assim diz o versículo 1: homem de muito conceito, porém leproso. Olha, quando a Bíblia usa esse termo porém, meu irmão, é duro. Porém leproso, tinha uma aparência impecável. Era um homem que vencia batalhas, tinha respeito do seu país, tinha conceito com o seu rei. Mas quando Naamã estava sozinho, Naamã percebia que ele estava em tremenda miséria. É possível que quando você esteja sozinho lá no seu quarto, você olhe para dentro de você e você perceba que você está vivendo uma vida de tremenda miséria. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: ainda há Deus em Israel. E Ele pode curar você de todas as suas mazelas espirituais. Essa era a postura de Naamã. Mas Naamã precisou fazer uma coisa muito interessante. Naamã precisou abrir mão de toda a sua pompa, de toda a sua arrogância, para que então Deus pudesse agir de forma sobrenatural na vida dele. A arrogância, meu querido, a arrogância pode impedir a você de receber as melhores coisas de Deus. Imagine um general de guerra, vencedor, ter que tirar toda a sua roupa, se despir, mostrar verdadeiramente quem ele era diante daquelas pessoas que para ele eram inferiores a ele. Mas esse era o segredo. Ele precisava renunciar a essas coisas se ele quisesse então ver o milagre de Deus acontecer. É preciso se despir dessa face exterior que muitas vezes eu e você temos, para que Deus então possa começar a agir no meu e no seu coração. Para que Deus verdadeiramente possa fazer algo completo na minha e na sua vida. Você está disposto a abrir mão das suas coisas para seguir a Jesus? O versículo de número 4 vai dizer assim: assim falou a jovem que é da terra de Israel. A menina falou sobre um profeta. A menina nunca esqueceu no seu coração de quem verdadeiramente Deus é. E quando nós não nos esquecemos de quem Deus é, a nossa vida torna-se semelhante à de Deus. Essa menina, ela tinha todo o direito de não querer falar de Israel. Tiraram ela da sua casa, da sua terra, do seu país, de perto dos seus parentes, e a levaram escrava para um outro país. Mas ainda assim, essa menina não se limitou diante das circunstâncias, ela continuou a acreditar em Deus de Israel. A sua vida reflete essas coisas. Você se mantém firme ao Deus de Israel. Mas Naamã fez algo interessante. Mesmo diante da fala de uma menina que poderia não ter crédito algum por ser escrava, Naamã acreditou.
Ou seja, eu e você, como igreja do Senhor, somos responsáveis por levar palavras de esperança às pessoas que estão vivendo na sua miséria espiritual. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. A nossa palavra, ela precisa causar efeito na vida do outro. A minha vida precisa causar efeito na vida do outro. A vida dessa menina causou efeito na vida de um general de guerra, embora ela fosse escrava. As nossas vidas precisam fazer diferença no meio em que nós vivemos. Sabe, Eliseu, de repente eu nem vá, mas eu tenho certeza que a vida dessa igreja vai fazer diferença na mazela espiritual daquele homem e daquele que se diz entender muito mais coisas profundas do que eu e você. Porque há Deus em Israel. Deus nunca esqueceu e Deus nunca vai perder uma batalha quando eu e você nos colocarmos diante dele para servi-lo. Com fé, com certeza de que em Deus nós tudo podemos conseguir. Essa menina não perdeu a fé, não perdeu a visão de que Deus poderia fazer na vida do seu Senhor. Essa menina demonstrou uma fé que impactou a vida de um general de guerra. A sua vida tem impactado outras vidas aí fora? É preciso que eu e você sejamos dispostos a assumir a nossa fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, olhe, lá no versículo 10, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. É possível que Naamã mergulhou a primeira, segunda e a terceira vez, olhou para a sua pele, estava cheia de lepra. Mergulhou 4, 5, 6, olhou para a sua pele, continuava cheio de lepra. Mas a Bíblia diz, quando Naamã então voltou do seu último mergulho, o 7º mergulho que ele sobe, ele percebe que a sua pele estava totalmente restaurada. Sabe o que eu e você precisamos aprender com essas coisas, meu irmão? Sem obediência, eu e você não vamos conseguir coisa alguma. É preciso obedecer. É preciso obedecer não por parte, mas por completo. Se Naamã mergulhasse 3 vezes, ia continuar com lepra. Se ele mergulhasse 6 vezes, continuaria com lepra. Mas ele obedeceu a voz do profeta, mergulhou 7 vezes. E a Bíblia diz que a sua pele se tornou como de uma criança. É preciso obedecer a Deus na sua totalidade. É preciso que eu e você obedeçamos a Deus por completo, por inteiro, para que Deus então possa agir na minha e na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Aprenda uma coisa, obediência gera bênçãos. Obediência vai gerar bênçãos na sua vida, na vida da sua igreja, na vida da sua família. Mas é necessário obedecer. Naamã obedeceu, em meio a toda aquela sua pompa, ter que se despir diante de todos os seus soldados que não sabiam da sua situação, mas Naamã obedeceu, e Naamã, a Bíblia diz que Naamã foi curado. Se você obedecer ao Senhor, Ele pode curar você de todas as suas enfermidades. Enfermidades espirituais, enfermidades físicas, emocionais. Se Ele quiser, Ele pode te curar. Mas eu e você precisamos então obedecer ao Senhor. Precisamos obedecer à voz do profeta. Não adiantaria Naamã fazer simplesmente parte do pedido. Naamã precisava obedecer, mas você está disposto a obedecer o Senhor nesta manhã? O seu coração é um coração de extrema obediência. Veja o que diz o versículo 11. Pensava eu que ele sairia ter comigo. Não são porventura rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Imagine um homem
prepotente, arrogante, ter que mergulhar num rio que era conhecido como um rio muito sujo, de água barrenta. Olha que troço interessante, olha as coisas de Deus como funcionam. O homem precisava ficar limpo e foi se banhar num rio sujo, muito sujo. Sabe por que essas coisas dão certo? Que não são os métodos ou as coisas que vivem ao nosso redor, mas aquele que está em nós é que faz a diferença. Um homem queria ficar limpo, mergulhou num rio sujo. Você pode mergulhar em qualquer lugar da sua vida, desde que o Senhor dos Exércitos esteja com você. Pode mergulhar em qualquer lugar. É claro que você mergulhar aí nesse rio Itapemirim, sem ter fé em Jeová, você vai pegar aí um vermezinho, uma ameba, coisas tal. Mas a Bíblia diz que Naamã então mergulhou num rio sujo e ficou limpo. Sabe por quê? Porque Naamã não se preocupou mais com as águas do rio Jordão, mas Naamã se preocupou em saber que o Deus de Israel poderia dar a ele a sua vitória, poderia conceder a ele o seu milagre. Há profeta em Israel. Naamã precisou se despir da sua pompa. Naamã precisou entender que através da sua humildade ele receberia de Deus o que ele verdadeiramente estava precisando. Você precisa obedecer, meu querido. Você precisa se humilhar diante do Senhor. Mas você está disposto a fazer isso? É interessante que certa vez Jesus ele está um pouco distante dos seus discípulos. E os discípulos começam a conversar entre si para saber quem é o melhor entre eles. A Bíblia diz que Jesus estava distante, não havia condição de Jesus então ouvir o que eles estavam falando, mas Jesus sabe de todas as coisas. Jesus vai até eles e diz o seguinte: por que arrazoais acerca dessas coisas? Jesus diz uma coisa muito interessante: o maior servirá ao menor. Se você quer ser grande, aprenda que você vai ser grande para servir ao pequeno. Nosso conceito ele não é muito assim. Nós somos grandes e os pequenos precisam nos servir. No reino de Deus, não. No reino de Deus é totalmente o contrário. A Bíblia diz que Jesus ele veio para servir. Filho do homem não veio para ser servido. Há uma visão no nosso meio, onde algumas pessoas, isso é claro, elas estão num patamar espiritual acima de algumas outras pessoas. Isso é comum acontecer no meio da igreja. Algumas pessoas estão no nível espiritual mais elevado. O grande problema dessas coisas que quando nós estamos no nível espiritual elevado, nós olhamos lá de cima para baixo e vemos que tem muitas pessoas lá embaixo, e nós achamos que essas pessoas elas precisam correr para chegar até nós. Essa é a nossa visão humana. Mas na visão de Deus é diferente. Numa visão espiritual ela é diferente. Eu preciso então, que estou lá em cima, descer lá embaixo para trazer comigo aqueles que lá estavam a chegar cá em cima. Essa é uma realidade. A realidade espiritual é essa: se igualar aos outros. Mas nós nem sempre pensamos assim, mas nós precisamos agir dessa forma. Porque quando Naamã desceu e subiu,
ele subiu de uma outra forma. Naamã subiu transformado. Um dia eu fui numa igreja pentecostal e eu estava pegando fogo lá, tá, gente? O troço estava... O reteté dali de cá, eu falei assim, rapaz, eu vou dar uns pulos, uns gritos, senão o pessoal vai me expulsar daí, rapaz. O cidadão disse uma coisa muito interessante, falou assim, às vezes Deus coloca uma escada diante da igreja. Eles fazem uma confusão danada para subir, porque eles acham que é para subir. Mas quando Deus coloca uma escada diante de você, é para você olhar e falar assim, eu preciso descer. Se eu não descer, eu nunca vou conseguir subir. É se igualar aos outros. E deixar Deus agir no seu coração, espírito de humildade. E para encerrar, meu querido, o versículo 15 a 17 diz assim, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Peço-te uma carga de terra, 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses. Um único Deus. Naamã assumiu publicamente a sua fé ao Deus de Israel. Mesmo correndo risco, quando chegasse na sua terra, na Síria, Naamã saiu convicto de que o único Deus era o Deus de Israel. Quando você reconhece Deus como único na sua vida, não há dificuldade na face da terra que vai impedir você de caminhar. Não há dificuldade na terra que vai impedir você de alcançar os seus objetivos, porque você serve a um Deus de Israel que tudo pode fazer na minha e na sua vida. Naamã entendeu essas coisas, mesmo diante dessas dificuldades. Naamã não voltou atrás. Naamã se manteve firme com o Deus de Israel. Você tem se mantido fiel ao seu Deus? Isso tem sido uma realidade na sua vida, na minha vida. Os desafios, eles vão surgir. E quando os desafios surgirem, só o Deus de Israel vai poder te conceder a vitória. Mas se você então se manter firme ao Deus de Israel, para um general seria muito grave deixar de servir aos deuses do seu rei. Mas Naamã não abriu mão da fé do Deus que fez milagre na vida dele. Mesmo diante do milagre que recebera, nada se tornou difícil na vida de Naamã. Deus já fez um milagre na sua vida, meu querido. A Bíblia diz que um homem sem Deus, ele está condenado à morte eterna. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós, fez com que Jesus então fosse crucificado, mas que ressuscitou, para que eu e você pudéssemos sair dessa condição miserável de condenação eterna, para ser verdadeiramente assumir e ter um lugar no céu, onde nós viveremos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o maior milagre da minha e da sua vida. E você precisa colocar essas coisas em prática. Você precisa, em gratidão ao Senhor, deixar manifestar em você o poder do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam entender verdadeiramente que Deus, Ele está na minha e na sua vida. Porque esse é o maior milagre.
Ele não vai olhar para a sua raça, para a sua cor, para a sua condição financeira. Deus não olha essas coisas, mas Deus olha para você, olha para mim, olha para todos nós, como imagem e semelhança dEle, e percebe que você tem um lugar no céu. Mas o que eu preciso fazer para ter essa certeza? Você precisa então ter compromisso com as coisas do Senhor. Você precisa ter compromisso com as coisas do Senhor. Vivemos numa sociedade onde tudo se tornou descartável. E essas coisas têm se refletido na nossa vida espiritual. Isso posso, isso não posso. Tá igual aquela mulher. Picanha gorda pode. Às vezes somos assim. E infelizmente essas coisas refletem na minha vida espiritual. Algumas coisas que Deus diz assim, aí você olha, não, esse eu não quero. Porque muitas vezes nós não queremos assumir o compromisso diante de Deus. Essa é a realidade. Tirar a mim e a você da zona de conforto, espera lá. Olha Getúlio, como Getúlio é esperto. Dia de terça, Milena tem curso. Vai mandar Eliseu, Gilberto e a turma dele lá na boca do leão, mas ele não quer ir. Mas eu vou, Eliseu. Eu até que tenho que ir, porque o camarada conversa comigo todo dia, então eu tenho que estar lá. Muitas vezes nós não queremos compromisso com as coisas do Senhor. As coisas se tornam descartáveis. O compromisso com Deus deve ser resultado de uma experiência de salvação na sua vida. Alguém disse o seguinte, eu nem lembro quem me fosse, impossível é impossível que um homem que foi alcançado por Jesus queira ficar sem fazer nada. É impossível. Porque se você foi alcançado por Jesus, tem que arder no seu coração alguma coisa que te impulsione a trabalhar na obra, fazer alguma coisa por Deus. Se assim não acontece com sua vida, meu irmão, você está lascado. Vou falar igual o pastor Robson, você está lascado, meu irmão. O céu não pode ser seu lugar. É assim que ele fala. Porque se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e habita no seu coração, é tempo de você assumir compromisso e trabalhar para a obra do Senhor. Naamã mergulhou 7 vezes. E não somente a pele de Naamã foi limpa, mas toda a sua alma foi lavada. Quer ser lavado por Jesus Cristo nesse dia, meu irmão? A Bíblia diz que ele se tornou um novo homem. O banho foi necessário para purificar a vida de Naamã por dentro e por fora. Ninguém. Porque a gente aprende aqui, ninguém que foi alcançado por Jesus Cristo não passa por esse processo de transformação interior e exterior. O seu exterior precisa revelar aquilo que está no seu interior. Não adianta. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Essa semana na escola, um menino falou assim, seu filho me xingou, e foi lá e chamou a mãe dele. Falou assim, e veio a mãe dele, olhou para mim com a cara feia. Aí eu cacei meu neguinho e falei assim, vem cá agora. Aí a mulher deve ter pensado, rapaz, esse homem aí é da autoridade. Falei assim, rapaz, me conta essa história, rapaz, você xingou o menino? Xinguei. Falei assim, meu Deus. Rapaz, você vê alguém lá em casa fazer isso? Já fui intimidando o menino, meu irmão. Aí a mulher estava comigo, e ele falou bem assim, já. Quando ele falou já,
eu estava tranquilo, porque lá em casa nós não temos realmente esse hábito. Mas quando ele falou já, a mulher fez assim para mim. Eu falei assim: menino, você já ouviu isso lá em casa? Doido para ele falar assim: não. Ele disse de novo: já. Eu falei assim: então você me fala quem falou isso? Eu pensando assim: se esse menino falar que eu falei um troço desse, eu estou morto, que eu nem falei. Eu falei assim: meu irmão, ui. Aí eu falei para a senhora, então, eu falei para a mulher, eu olhei para a mulher: tá vendo aí, minha senhora? Pode ficar tranquilo. Chegar em casa, eu acerto ele. E sabe o que eu quero dizer para você com isso, meu querido? É que se sua vida, ela não refletir as coisas de Deus no seu dia a dia, você está perdendo tempo, vir aqui todo domingo, você podia até dormir até mais tarde. É preciso que você esteja aqui com um compromisso de ser luz em meio às trevas. Dia das crianças foi ontem, isso? Eu poderia muito bem pregar uma mensagem relacionada às crianças, mas a melhor mensagem que você pode pregar para suas crianças, se eu e você como pais, tivermos exemplos para eles. Imagine se aquele menino fala que lá em casa, eu, um crente, pregador da palavra do evangelho, do reino de Deus, meu filho fala assim: meu pai xinga. Olha que coisa, que situação. Seria uma vergonha enorme, não seria? Mas tem muita gente que faz essas coisas. Infelizmente tem muita gente que faz essas coisas, ou seja, a transformação de Deus precisa ser de dentro para fora, ou seja, as coisas que há no seu coração que refletem a você como imagem e semelhança de Deus, precisa ser o seu cartão de visita. É como o Luiz chegar num ambiente e já olha para a careca: isso aí é original, se vier de peruca está falsificado. Assim precisa ser o crente. Precisa ter o cartão de visita, tanto interior como exterior. Porque senão, não vale a pena. Não vale a pena. O mesmo acontece conosco quando Deus quer realizar milagres e não estamos preparados. Por isso, devemos ser relutantes em obedecer, porque você já foi lavado por Deus. Você tem certeza disso? Vamos ficar de pé. Vamos falar com Jeová nessa manhã. Que eu e você possamos nessa manhã sair daqui com a certeza de que Deus, Ele está nos nossos corações. E por Deus estar em nossos corações, a imagem e semelhança de Deus, ela se reflete em todos os instantes na minha e na sua vida. Eu sou por fora aquilo que eu sou por dentro. Eu sou por dentro aquilo que se reflete por fora. É isso que nós precisamos aprender. Ser crentes genuinamente transformados. Crentes aonde a presença de Jesus Cristo é algo constante, indispensável às nossas vidas. Feche seus olhos. Abre o seu coração para o Senhor nesta manhã. E nunca se esqueça que há Deus em Israel. E esse Deus de Israel é o mesmo Deus que está neste lugar nesta manhã, oferecendo a você a oportunidade de ter uma ligação tão íntima com esse Deus,
que no seu exterior serão reveladas as qualidades e atitudes desse Deus. Permita que Deus possa trabalhar no seu coração, de forma que nós, como igrejas do Senhor, possamos apresentar Cristo Jesus como o nosso cartão de chegada, de saída e em todos os momentos de nossas vidas, seja na alegria, seja na dor, mas que Jesus Cristo seja único, exclusivo em nós. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio da Tua palavra lida neste lugar. Muito obrigado, Deus, porque pessoas saíram dos seus lares e estão aqui juntamente, reunidos como igrejas do Senhor. E por isso, Deus, em nome de Jesus, que a misericórdia e o amor do Senhor possa impactar os nossos corações neste lugar. E que essa palavra ela possa trazer transformação em nossos corações, para que na realidade a nossa vida, o nosso ser, o nosso semblante possa verdadeiramente ser a imagem e semelhança do Senhor. Deus, cuide da liderança dessa igreja, para que ela possa continuar firme nos propósitos do Senhor. Cuide de cada membro desta igreja, para que eles possam manter o compromisso com a Tua palavra e com o Teu querer, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo nesta manhã possa ir de encontro a corações de pessoas, de membros desta igreja, que poderiam estar neste lugar, cultuando, adorando ao Senhor e não estão. Deus, em nome de Jesus, toque esses corações agora, Pai, porque eu creio no poder do Senhor. Não quero que o Senhor receba como ordem, mas como um pedido, Pai, de quem verdadeiramente ama o Senhor e ama este lugar. Pai, que os nossos olhos saiam do aspecto físico, e nós comecemos então a ver no aspecto espiritual, para que nós possamos em todos os instantes ter a certeza e a visão de que o Senhor está neste lugar, Deus. Continue conosco, Deus, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, e nos ajudando nos momentos em que nós estivermos desviando do Senhor. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos e nos conduzir ao caminho que verdadeiramente nos leve na direção da cruz de Cristo, na direção de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por tudo, Deus. Leva os nossos lares com segurança e permita, Deus, que neste dia, durante todo esse dia, toda a semana e todo o tempo que estivermos na face da terra, a presença do Senhor ela possa ser real, constante em nossos corações. E que a palavra do Senhor, ela possa ser meditada dia e noite, para que nós possamos andar verdadeiramente nos Teus caminhos, conforme a Tua vontade. Nós assim oramos, Pai, e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, aquele que reina hoje e sempre. Amém e amém.